Boa tarde, olha só o Entre Família, viu? Olha, dá um espacinho pra gente, viu? Todo dia a gente pede, vamos pedir sempre. Quero sentar bem aí do seu lado, porque hoje nós temos um assunto, Cris, que mexe com o brasileiro. Muito boa tarde, Carol. Um assunto que me preocupou em 2019, 2020, Na porque verdade, na tem me verdade... preocupado desde 1900, quando eu nasci. 75, não foi? Mas independente da idade da Carol, É, mas passou dos 40, mas tá bem, tá bem. que 40, que nada. Não, 40 talões de cheque. 40% é o perdido. juros. Ah, É os verdade. juros do cartão de crédito, na verdade, 300% a mais. Hoje nós vamos falar o quê? Sobre organização financeira, educação financeira, né? Porque a pessoa pensa, não, eu sou uma pessoa educada, mas é que é o financeiro que falta. Ele já tá fazendo conta na dos boletos IPTU, aqui. IPVA, tava vendo aqui cartão Material ano escolar. passado e tal. Tudo isso para pagar num único momento do ano todo e você já veio o quê? Pagando lá o presente de Natal, as férias do final do ano, aquilo que você deu para sogra, sogro, entendeu? Vamos resolver essa situação, é hoje. Hoje, você que passou aquele cartão sorrindo, recebeu aquele e-mail, não é o meu cartão, não pode, eu gasto só 300, veio 1.500. Foi você. É isso mesmo. Foi você. Primeira coisa é aceitar. Aí agora sim nós vamos encarar a situação, que não adianta só a gente alarmar você aqui. A gente trouxe aqui um time vencedor, um educador financeiro, uma família que se reestruturou. É brincadeira, não é brincadeira Não. Você acha que você é o único que está com dificuldade financeira? Aí claro que não. Mas hoje nós temos aqui um time para sentar no seu sofá e para tirar suas dúvidas em relação à sua situação financeira, viu? Então, você fica ligadinho, já sabe que você não vai sair daí, porque você já tem que anotar o WhatsApp daqui a pouco, mandar aí suas perguntas pra gente, sabe como funciona. E ainda hoje também, nós vamos para BH. Verdade, a gente sabe que tem toda uma questão acontecendo, a gente vai passar por cima, a gente vai trazer essa informação para você, inclusive de Minas Gerais, né? Exatamente. As chuvas continuam, na verdade, não aumentam, mas continuam. E os estragos estão aumentando e nós vamos entrar ao vivo lá para BH, em Minas Gerais, com a repórter Renata Paz. Então, tudo isso aqui no Entre Família, você não pode sair, nós vamos um breve intervalo, é bem rapidinho, viu? Rápido, só dá tempo de tomar uma aguinha e agora ir pro intervalo. Até Segura aí. mais. Eu não falei pra você que esse intervalo é rapidão, tá com um copo na mão ainda, rapidinho, Isso. intervalo mais rápido do Brasil. E agora é o seguinte, hein? A gente sempre pede um cantinho na sua sala e agora o nosso educador financeiro vai ter um cantinho para quê? Só para você ficar olhando? Não, para você perguntar. Faça a sua pergunta para o educador financeiro, se é conta de cartão, se o problema é ajustar a questão de casa, se é os filhos, para qual telefone, Carol? Por onde começar, viu? Você vai ligar pro DDD 12 983 15 0249. 983150249 e vai mandar as suas dúvidas agora aqui pro Entre Família, porque nós vamos resolver esse problema. E tem que começar o ano já assim. Com certeza. Começar o ano assim, já resolvendo os problemas financeiros aí. E Carol, vou te dizer, segundo dados agora aí, 65% das famílias, elas têm dívidas. Não quer dizer que elas estão inadimplentes. A inadimplência caiu. Então deu uma melhoradinha no mercado de trabalho, aumentou o crédito. Então 65% das famílias brasileiras, não é só você. Então tá todo mundo com aquele cartão, com aquela... Enforcado, exatamente, tá trocou o carrinho, aumentou o carnê e tal. Mas como não sair, como não cair na malha de quem fica inadimplente? Vamos mudar esse comportamento, já vamos sentar lá na Bora sala. nós. Apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Vamos ajudar a sair, né? Sair dessa situação. Muito bem, já estamos aqui, né? Eu até, inclusive, vou fazer várias perguntas que eu preciso mudar em 2020. É isso aí. Não, eu não tenho nada para perguntar, só uma pergunta de um amigo meu, uma situação de outras Exatamente, aquele pessoas. amigo que eu não posso revelar o nome e tal. Mas com certeza, o bom é que não paga nada essa consulta aqui, né? Nosso especialista aqui, o Conrado Navarro, e ele veio com a camiseta aqui, representando, porque ele é educador financeiro, ele também é sócio da Grão. Aí eu perguntei, será que ele está vendendo arroz, o que ele está fazendo? É por isso que ele tem esse negócio do financeiro? Não. A primeira fintech a viabilizar o microinvestimento no Brasil. Ele literalmente veste a camisa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Cris. Obrigado, Carol. Uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez na TV No Tempo. A gente está no espaço certo para falar de dinheiro, porque precisa ser um assunto da família. E nada mais do que mostrar que é possível construir uma realidade financeira diferente do que escolher um nome como Grão, né? Porque de grão em grão, a gente sabe que a gente pode conquistar muita coisa. Ó, ele é para esse programa. É isso aí, gente. Fechou. E trouxe esperança, viu? Eu gosto que fala de dinheiro assim, com esperança. Porque o dinheiro já é um assunto que me deixa um pouco balançada, meio emotiva. E ao lado, Carol, quem está conosco? Olha lá, a nossa convidada, a Camila, veio aqui de pertinho, né, Camila? Para estar com a gente, porque hoje ela tem uma história para contar pra gente, viu?
a família dela estava passando uma situação meio apertada e juntos resolveram a situação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui também. A gente teve que se reestruturar para a gente poder seguir adiante, né? Foi através de vários cursos, várias coisas que a gente passou, eu e meu esposo, e aí a gente conseguiu reestruturar. E hoje a gente consegue manter as finanças em ordem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, tem que tirar o suco dessa laranja, eu quero saber. Eu quero saber Eu o que quero que é. saber também. Não, o segredo é hoje que nós vamos mostrar o segredo dessa receita aí. Com certeza. Antônio Carlos, seja muito bem-vindo também aí. É uma parceria entre vocês, né? Exatamente. Boa tarde a todos. O pastor Federico, o nosso educador financeiro Conrado, a Cris, Carol, prazer. Realmente, a Camila falou que a gente passou, né, do começo do casamento para cá, por vários, nós somos 18 anos casados, por vários transtornos. E a união, ela tem que ser completa, não só no casamento, né, a palavra fala, deixar pai e mãe uma só carne, e o cartão, tudo junto ali. Então, o planejamento é em conjunto. E aí isso facilitou a gente entrar no equilíbrio e hoje está muito bem, graças a Deus. Excelente. E agora aqui, olha... Ele está estreando hoje aqui, Tá representando a linha pastoral que sempre tem aqui no nosso programa. Ele é Frederico, mas para nós é o pastor Fred. Pastor Fred, seja muito bem-vindo ao nosso programa, pastor. Obrigado, Cris. Obrigado, Carol. Quero cumprimentar os colegas que aqui estão e também os telespectadores e agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. E eu vou aprender muita coisa, viu? E vou fazer algumas perguntas também. É isso. Entrou pro time de perguntas, já me conquistou. Não, é isso aí. já mostrou. Não queremos nem saber, a gente quer resolver o problema. Vamos começar com as indagações, então. Eu quero saber de histórias, né? Quero saber como é que era a situação, Camila, da sua família antes e como que vocês solucionaram problemas para estar agora ricos aqui, milionários, sentados aqui falando com a gente. Inclusive, eu já sei para quem eu vou pedir dinheiro Dinheiro emprestado. esse ano. Nós estamos colocando aqui embaixo já o telefone da família, tá? Então, a gente, na verdade, assim, desde que a gente casou, a gente uniu as contas, né? Ele trabalha, eu trabalho em casa mesmo, né? Eu sou dona de casa, eu fico com os meninos, eu cuido dos meninos. A gente tem 2 filhos, o Lucas, de 17 anos, e o Vitor, de 13 anos. E a gente sempre acumulou cartão de crédito, a gente sempre deixou chegar a passar e a gente pagava o mínimo, e a gente ia fazendo compra, e a gente nunca foi muito consumista, nem eu nem ele. Mas assim, eram compras para os meninos, a gente ia fazendo as coisas e o dinheiro não dava. Chegava no final do mês, o cartão estava sempre enrolando e estava sempre no... Até que um dia a gente falou, não, a gente precisa tomar um jeito, tudo. E a gente acabou fazendo um curso sobre finanças na igreja que a gente participava. E esse curso, assim, abriu muita coisa para a gente, né? A gente aprendeu a fazer uma planilha no Excel. Na verdade, quem faz a planilha é o meu esposo, né? Então, mas a gente aprendeu a fazer essa planilha. E através dessa planilha, a gente começou a colocar todos os gastos. E aí, o dia que a gente fez, assim, o último pagamento do mínimo do cartão de crédito, depois a gente falou, a gente nunca mais vai pagar o mínimo. E a gente nunca mais pagou o mínimo. A gente, assim, sempre se conscientizou de gastar aquilo. Ele sempre fala para mim, Camila, vai para o débito, agora gasta no crédito, vamos, né, balancear as coisas, né, as dívidas, tudo. Então, e aí a gente foi superando. Aí a gente fez curso, que para a gente foi excelente. Depois a gente... Também agora, o ano passado, a gente ministrou o curso de finanças também. Que legal. Então, assim, a gente gosta dessa área e a gente aprendeu a lidar com dinheiro. Aprendeu a lidar com dinheiro com os meninos, a gente economiza com carro, a gente economiza e a gente sabe do que a gente gosta mais. Então, a gente deixa para gastar com o que a gente gosta mais de fazer, entre família, né? Que a gente gosta de sair, a gente gosta de comer fora com os meninos. Então, a gente sabe que tem um dinheiro reservado para isso. Para essa situação. Para essa né? Eu achei situação. legal que é o seguinte, ela falou de um momento crítico e automaticamente com esse desempenho financeiro, ela já falou em sair com os meninos, então saiu de um momento crítico, tendo... E outra, a pessoa fala assim, olha, uma grande dica financeira é não gastar mais do que se ganha. Às vezes a pessoa não sabe nem quanto ganha e não sabe nem quanto gasta. Quanto está saindo, que está entrando. E o nosso dono eu acho que o dono da nossa planilha aqui ficou na mão do Antônio, é isso, Antônio? Exatamente. Todo mundo em conjunto e você, digamos ali, que é o cara que... E aí, posso ou não posso? De vez em quando é aquele que vai liberando daqui, abrindo, conversa com a esposa. Como é que funciona esse que fica em mãos com essa tabela especial do Excel aí? Resumindo, né, o que a Camila falou, acho que o Conrado pode explicar muito melhor, e isso tudo pautado no planejamento. Então, o que a gente costuma fazer, né, as pessoas costumam fazer e cair em dívida, é que ela vê algo e ela quer aquele algo e não tá aí como é que vai pagar, ela cria um carnê, igual o Cris falou, a pessoa que está de carro novo, o carnê está maior ainda, né? Aumenta o carnê, aumenta as dívidas, né? Então, você tem que dar um passo atrás, a gente sentou, como eu falei, né? Entrou eu, a Camila, os meninos,
deixar claro que a receita é X, então em cima dessa receita eu tenho que fazer um gasto em cima disso aqui e reservar 10% para investimento, né? E aí, quando você faz um planejamento, você pauta tudo numa planilha, que ele falou, é importante, você tem que saber o quanto que entra e quanto sai e onde você está gastando. Porque a Camila falou, agora a gente sai para comer fora, e a gente chegou a fazer, quando aperta um pouquinho, onde você mais gasta é comer fora, né? Você vai... Vídeo é um exemplo claro. Se você pegar uma batata frita, aquele que você compra no mercado, custa X. Você vai comer a mesma batata frita aí fora, custa 3 vezes mais. Então, a gente começou a fazer um planejamento em cima disso, andar de acordo com a receita. Ou seja, né, não vai deixar de fazer o que gosta, mas vai se planejar. Será que esse é o caminho da família conseguir se organizar, que todos tenham o mesmo objetivo, Conrado? Eu acho que o trabalho hoje aqui do nosso papo vai ser muito fácil, porque eles já estão ensinando tudo. E o mais importante é a gente viver na prática aquilo que a gente aprende e escuta, principalmente em momentos como esse. Eu acho que o exemplo da família deles é muito interessante, porque a gente está vendo basicamente 2 coisas acontecendo, né? A primeira é você colocar o dinheiro como uma prioridade. Então, o que acontece em muitas famílias é que o dinheiro ele é quase que onipresente, mas ele não é alvo, não é motivo de discussão, não é motivo de conversa, não é motivo de debate, não é motivo de pensar, de planejar. Então, o primeiro ponto que eles colocaram muito bem é que o dinheiro passa a ser uma prioridade. Se ele é uma prioridade, ele é uma prioridade como é a própria família, como é, né, a questão de você lidar com seus filhos no dia a dia, o trabalho. Então, o dinheiro precisa ter o momento dele dentro da sua agenda. Então, essa é a primeira coisa importante que a gente está aprendendo com esse exemplo pessoal e que é o básico das finanças pessoais. Não é saber como montar uma planilha necessariamente. Você vai aprender a usar as ferramentas. A primeira coisa precisa ser uma prioridade. Eu preciso colocar tempo na minha agenda para lidar também com o dinheiro. Acho que esse é um primeiro ponto. Tem que ver com um comportamento, exatamente, e não com as ferramentas isso que eu preciso tem, né? querer fazer, né, Carol? Não é uma coisa que dependa de um especialista. Eu acho que esse é o ponto crucial para a gente manter o debate, talvez, mais claro para quem está assistindo a gente, né? Não depende de um especialista chegar até a sua casa e falar, olha, você está fazendo errado, você precisa fazer assim. A primeira coisa eu preciso abraçar essa prioridade. Então, isso precisa ser um assunto importante para mim como outro qualquer. E o segundo ponto, a gente está vendo isso na prática também com eles, é assim, qual é a minha realidade financeira? Né? Quer dizer, com o que eu posso viver? E aí eu preciso, obviamente, fazer escolhas. E aí entra a segunda parte importante da educação financeira. Nós não vamos conseguir ter tudo ou fazer tudo. A gente precisa lidar também um pouco com a frustração. E aí eu vou fazer aquilo que é mais importante para mim. E eles deram esse exemplo. Eu vou passar mais tempo com os filhos, eu vou ter atividades que são mais interessantes para nós. Isso significa que eu passei da prioridade para o assunto dinheiro para colocar ela em prática para as coisas que são realmente importantes para a minha vida. E aí o dinheiro vira um aliado, uma ferramenta que me ajuda a ter mais tempo, mais energia, mais disposição para fazer as coisas que eu gosto. Obviamente que nesse caminho eu deixo de fazer outras coisas. Então, algumas coisas eu não vou conseguir ter, não vou fazer, mas eu estou feliz, porque o final das contas eu estou fazendo aquilo que eu gosto, que é mais relevante para mim, e aí deixei de lado. E agora a gente coloca esse contexto de felicidade. A organização financeira traz felicidade. Agora eu quero saber o seguinte, hein? Eu já sei um casal que eu quero pedir dinheiro emprestado, e agora eu quero saber se o pastor tem alguma... Como é que está a questão financeira, pastor? Se depois do programa eu vou conseguir, né, algum empréstimo? Não, nós queremos saber como é que está a situação financeira de cada um aqui. A gente tem que analisar. Porque a nossa, nós já sabemos. Eu queria fazer um comentário em cima do que ele mencionou, porque, de fato, se a gente não receber uma educação financeira desde pequeno em casa, a gente vai aprender pela dor. Se a gente já aprende desde pequeno, a gente vai ter essas frustraçõezinhas ao longo da nossa meninice, vamos assim dizer, é o lanche que a gente não vai poder comprar, ou se eu quero comprar um presentinho, eu preciso guardar um dinheirinho. São essas frustrações e quando a gente chega numa fase mais madura, a gente já está melhor preparado para lidar com as adversidades do dia a dia. Então, eu digo assim que eu aprendi um pouco por educação que eu recebi. Minha mãe tinha comércio, eu trabalhei desde os 12 anos, então eu fazia o trabalho de banco, eu sabia quanto que entrava, quanto que saía. Então, primeira lição que eu aprendi foi, eu tenho que gastar menos do que ganho. Primeira lição básica. E, de fato, eu gostei do que ele mencionou, porque muitas pessoas não estão dispostas a gastar tempo para se organizar financeiramente, porque é um trabalho chato, tem que ficar olhando extrato, quanto gastou. Mas existem dicas interessantes e eu estou aí me esforçando tremendamente para colocar em prática essas dicas para poder
contabilizar, para poder marcar tudo que eu gasto, tudo que entra. E esse é um desafio de todos nós, né? Mas eu gostei do que você mencionou, uma questão de consciência, de vontade de querer, então, dedicar um tempo para se organizar e se planejar. Eu acho que é bem esse o ponto, né? Me parece que é mais uma questão emocional do que prática também, né? Como você enxerga essas questões financeiras. Mas agora a gente vai fazer uma pausa aqui para falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo em Minas Gerais. Nós vamos para Lourdes, o bairro de Lourdes, ali em BH, que é um dos bairros mais atingidos pelas chuvas aqui nessa região. E primeiro nós vamos ver aqui algumas imagens, porque durante toda a semana você está ligadinho na TV, está ligado aí em outros canais de comunicação, você está vendo que as coisas estão piorando lá, né? Mas de ontem para hoje, muita chuva tem acontecido e essa chuva tem causado um pouco de estragos. Olha lá, a gente está vendo imagens aí da capital, né, Belo Horizonte. Olha, os carros estão tombados. Segundo as meteorologias, enfim, tem mostrado que essa incidência, esse nível de água, ele não acontece há 110 anos, ou seja, né, não estava se esperando uma situação como essa. Olha essa imagem, que difícil, né? As pessoas estão dentro de um restaurante e os carros estão passando por elas ali. Então, aumentou muito o número de mortes e também de pessoas soterradas após esse incidente, esse acidente, tudo isso que está acontecendo aí, né? Mais do que falar sobre as situações ali, o que a prefeitura tem feito, está fazendo para solucionar o problema, nós vamos lá agora para BH com a repórter Renata Paz, que vai falar um pouco para a gente do que ela está vivenciando naquela região. Boa tarde, Renata. Como estão as coisas aí no bairro de Lourdes? Boa tarde, Carol. Eu estou aqui na Zona Sul, Praça Marília de Dirceu, e aqui foi um dos bairros mais atingidos, que é o bairro de Lourdes. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que está a situação. Já temos as máquinas que estão recolhendo os entulhos que ficaram depois das intensas chuvas. Como vocês podem ver, muita lama pelo local. Temos carros que foram completamente levados e destruídos pela intensidade das águas que inundou aqui toda essa região. Esse aqui é um bairro nobre, aqui é uma praça em que os moradores, né, do bairro vêm, frequentam, passeiam com a família. Inclusive, eu cheguei a conversar com uma moradora de um desses prédios, como vocês podem ver aqui, ó. É a dona Lúcia. Ela falou que a corrente de água era muito intensa, então, como vocês podem ver, destruiu por completo esse veículo. E não foi só esse veículo que foi destruído, não. Nós tivemos muitos outros, olha. Tem esse outro aqui. A força da água foi tão intensa que destruiu a frente do veículo. Além disso, nós temos aqui, além de moradores, trabalhadores que frequentam as lojas, que trabalham aqui, e a gente pode perceber que a lama invadiu. Teve empresário, donos de lojas, estabelecimentos que eles tiveram que jogar móveis fora. Ó, a gente consegue visualizar aqui que parece uma gaveta, estante. Eles estão, inclusive, aqui do lado de fora dos estabelecimentos, acompanhando esse processo de limpeza do local. Olha, Renata, a gente também que caíram. Renata, a gente percebe que tem algumas pessoas aí ao redor, né? E que também podem ser voluntários, né, desse processo todo. Além da prefeitura que está fazendo a sua parte, a gente tem visto aí alguns caminhões e tal. Algumas pessoas estão se juntando para auxiliar nessa retirada dos móveis que estão encharcados, não só dos estabelecimentos comerciais, mas também das residências, né? A gente tem aqui alguns números, olha, até agora já são 53 mortos e 42 vítimas de soterramento. É isso mesmo, né, Renata? Isso mesmo. Até sexta-feira, a Defesa Civil divulgou 43 pessoas que foram a óbito. Só que depois dessa chuva que teve ontem aqui, esse número realmente subiu. Olha, Desculpa, 47, não foi o que você deu?
Exatamente. Isso, desculpa, 47 subiu para 53 Isso. esse número, após essa chuva que nós tivemos durante toda essa noite. Renata, pra gente... Inclusive, Pode falar. Só mais uma outra informação, que a Defesa Civil informou que essa chuva vai continuar a cair aqui em Belo Horizonte, vai se estender até amanhã, inclusive por volta de meio-dia até mais ou menos 1h30 estava chovendo, estamos com o céu completamente nublado, então vez ou outra a gente consegue visualizar pancadas de chuva em diferentes regiões de Belo Horizonte. Olha, realmente a situação está bem difícil aí. Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Excelente pela apresentação aí. Olha, ali também naquela região, a Igreja Adventista, que tem a agência humanitária adventista do Sétimo Dia, tem se posicionado e você pode entrar no site adra.org.br para saber como você pode ajudar, ser voluntário ou financeiro, ou estar nesses locais também. Alguns transportes têm saído de alguns estados do Brasil para levar as pessoas para ajudar nesse mutirão para reerguer a cidade, né? E também ali na página da Defesa Civil, se você mora aí na região de Minas Gerais, você tem algumas orientações de como se comportar agora, por exemplo, essa noite, hoje ainda tem essa probabilidade, alta probabilidade de chuva, então você precisa compreender como que você vai se comportar diante disso. Se você já mora nessas regiões de risco, é melhor que você realmente se retire do local, levante os móveis, não se importe muito tanto com aquilo que você tem, mas pegue sua família e a gente consegue, assim, lidar com aquilo que é mais importante, que é a vida, né? Agora a gente vai voltar para a conversa ou vai para o intervalo, produção? A gente vai voltar aqui para a conversa, para o intervalo, é isso? Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, dá tempo de você correr ali na internet e buscar mais informações para ser um voluntário daquilo que está acontecendo ali em Minas Gerais. Nós vamos e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. A gente se sente muito honrado de ter um cantinho no seu sofá, no seu celular, você que acompanha pela internet e tal. E quando tem esses programas financeiros, você fica pensando assim, eu gostaria que fizesse uma semana inteira de programa financeiro, eu gostaria de ter uma extensão aqui na minha casa, um guia prático para me ajudar. A gente pensa em você. A gente quer dar um presente para você, e presente não paga nada, esse presente está aqui na minha mão. E olha que coisa mais linda, essa revista aqui é um guia prático financeiro, olha que legal, Saldo Mais. Aqui nós temos vários temas para você lidar com, o pastor Fred falou muito bem aqui, com os pequeninos. Você tem que dar o exemplo, e você vai cobrar de um adolescente que você não cobrou dele na infância. Então aqui tem pequenos administradores. A questão é poupar. Ah, mas olha, quem tem pouco pode poupar, será que tem a ver com dinheiro? Uma das coisas que eu tive que aprender com a dor, tema falado aqui no bloco passado. Às vezes você confunde dinheiro com prosperidade. Às vezes você é tão pobre, mas tão pobre que o que você tem somente é dinheiro. Já viu essa questão toda? Porque às vezes a questão da pobreza não tem a ver só com dinheiro, né? Como você administra e como você enxerga, em que estatura está, em que prioridade está na tua família. Cris, eu gostei demais. Esses temas estão aqui, foram feitos com muito carinho. É claro que teve um custo, mas tem um cheirinho, ó, do Anjos da Esperança. Pagaram tudo para você, inclusive a postagem. Você vai receber na sua casa, vai dar um abraço no carteiro e ele não vai entender nada. Você vai dizer assim, olha, dá uma olhadinha lá na TV Novo Tempo, peça aí sua revista Saldo Mais para você aprender. Então vamos fazer o seguinte, você vai ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 ou gratuitamente através do WhatsApp 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25. E a nossa questão financeira continua, não é verdade, Carol? Continua. Você achou que você ia sair daqui só com dicas, conversas e tal? Não, não, não. Nós temos aqui um quadro preparado aqui pela a nossa especialista em finanças, a repórter Kathleen Brito, e ela vai dar uma ajudinha para você sair desse aperto aí, tá? O cinto está muito apertado, vamos desafogar agora. Respira fundo, vamos soltar esse cinto, porque agora vai relaxar essa questão financeira na sua casa. Pode rodar o VT. Bom, a ideia de hoje, então, é dar uma dica para o pessoal que já voltaram às aulas ou já está aproveitando o presentinho de Natal, mas deixar as contas para agora e agora está sentindo o peso financeiro das decisões. Ai, nem fala, Veri, tocou na ferida, hein? Então vamos direto às dicas para mudar essa realidade financeira. Ninguém merece começar mais um ano cheio de dívidas.
Bom, a primeira dica que eu tenho, então, é priorizar os custos. Porque não adianta nada você querer sair correndo para pagar tudo. Porque aí você percebe que tem muitas parcelas no cartão de crédito, tem muitos boletos chegando e fica aquele desespero, você quer se apertar e ao mesmo tempo você quer comprar as coisas hoje. Aquele computador, aquele celular novo que acabou de sair, coisas do tipo. Então tem que ter prioridades. Não adianta você querer começar o ano já comprando aquele celular novo, sendo que tem parcelas do ano passado que estão aqui ainda. Então tem que ter essa calma. Primeiro pagar as dívidas que já existem e depois ir se planejando para comprar o que você quer. É muito importante sempre priorizar o cartão de crédito, porque a dívida do cartão de crédito e do cheque especial é uma das mais caras do mundo, literalmente, sem exagerar em nada. Então, se você deixa atrasar o seu cartão de crédito, você entra no rotativo. Se você entra no rotativo, a dívida vai aumentar de uma forma absurda. Se você devia R$1.000 no começo, no final do ano você está devendo R$4.000, R$5.000. É importante priorizar o cartão de crédito porque é a dívida mais cara. A segunda dica é para quem está comprando material escolar agora. Então, as escolas mandam aquelas listas enormes de vários livros, várias tintas absurdas, várias canetas, tudo mais. Sendo que aquela lista é para o ano inteiro. Então tem coisa daquela lista que a criança só vai usar no metade do ano, no final do ano, ou sequer vai usar. Então a maior dica que eu tenho é comprar as coisas com calma. Prioriza o que é mais básico, alguma caneta, lápis, cadernos, etc. Agora tinta, giz de cera, cadernos de desenho, essas coisas mais elaboradas, compre conforme a necessidade. Porque pode ser que você nem compre, porque a criança não vai usar, ou você vai conseguir se planejar melhor para comprar na metade do ano. Agora, quem já comprou material, usa essas dicas para o próximo ano e já vai se planejando. Terceira dica, quem herdou dívida do ano passado, aquelas parcelas que ficaram muito apertadas e não conseguiu pagar, é uma situação um pouco diferente, porque isso quer dizer que você está inadimplente. Se você já está inadimplente, o que você precisa buscar é uma renegociação da sua dívida. Busca aquele valor que você está devendo, busca parcelar ao longo do ano, às vezes pegar um empréstimo mais barato do que ficar devendo no cartão de crédito. Então, algumas opções. Se você tem um carro ou uma casa, você consegue levantar um capital muito mais barato do que continuar no cartão de crédito. Ou se você trabalha registrado. Então, buscar essas pequenas estratégias para ter a dívida mais barata. Já comece a se planejar para aquela viagem, aquele passeio que você quer fazer ao longo do ano. Porque o que a maioria das pessoas fazem é que acaba o ano, viajou e ainda tá pagando a viagem que acabou de fazer. E aí, quando chega o próximo Natal, ainda tá pagando aquela viagem ou aquele presente do ano passado. Então, se você quer viajar ou fazer um passeio diferente, se planeje desde hoje. Quanto que isso vai custar, quando isso vai acontecer, para onde você vai, quem você vai levar, faça um plano mesmo, faça bastante pesquisa. E já comece a separar o dinheiro para isso desde hoje. Claro que se o orçamento estiver sobrando, se não estiver com aquelas dívidas apertadas. Então, se você sabe quanto vai custar, se você vai viajar em dezembro, por exemplo, já divida todo o valor ao longo do ano, que vai ficar muito mais simples. É como se fosse uma parcela, só que uma responsabilidade que você vai ter com você, e você consegue pagar à vista e com desconto. E a última dica que eu tenho é que você pode fazer exatamente a mesma coisa para aquelas contas do começo do ano. Então, IPVA, IPTU, rematrícula, todas essas coisas que a gente sempre sabe que acontece, que elas vêm, só que o que acontece com a maioria das pessoas é que elas esquecem ou priorizam a viagem, priorizam os presentes de Natal. Então, já se programe para isso desde hoje, porque você vai ver que no final do ano você vai ficar muito mais tranquilo ou tranquila. Principalmente quem tem 13º. O 13º ele foi criado justamente para o pessoal não ficar afogado no começo do ano. Só que as pessoas estão gastando o 13º errado. Então, quem já tem isso, essa vantagem do 13º, separa justamente para conseguir pagar essas contas. 13º é o salva-vidas, é a boia que foi jogada no meio do mar, gente. Só que eu peguei a boia, eliminei já metade dela. Peguei a boia rápido em julho. E eu já furei ela. Eu já tinha vendido a boia durante o setembro. Isso. E aí, quando eu cheguei em dezembro, eu só entreguei a boia para quando jogou a boia já caiu por outro e eu já afundei. Direto assim do mar. E tem aquelas pessoas também que vão nas férias, e durante as férias tem o estilo Highlander, né? Que é aquele eterno, que a pessoa fica lá, não vai chegar boleto nenhum. Nunca, amanhã, vamos viver o hoje. E aí, vamos pro nosso... Aí quando o hoje chega, dá aquele... Você tem uma pergunta, né? Aquele sofrimento, Você tem uma pergunta pro Olha, educador. a maioria das pessoas saíram de férias agora no final do ano, né? O que significa que esse mês não tem salário. E aí começa aquele desespero, porque é um mês que não tem salário e
as contas acontecem todas em janeiro e fevereiro. Pois é, Carol, e aí é aquela coisa, isso é necessariamente uma novidade ou todo ano a gente tem esse comportamento Todo ano é uma novidade. parecido? Uma tragédia premeditada. Essa só não história que a gente controlada. está falando do 13º, por exemplo, ela é emblemática nesse momento, além das férias, porque a discussão ela aparece sempre nesse momento e a gente sempre tenta remediar o que está acontecendo agora. E aí eu brinco muito que as pessoas acabam depois entrando cada um no seu dia a dia, com seus afazeres, as suas responsabilidades. Isso some da agenda, do bate-papo, quer dizer, a história da prioridade. E aí vai chegar lá em dezembro, janeiro de novo, a gente vai estar tentando remediar novamente. Então, acho que o principal, e as dicas da Veridiana foram muito legais, é mostrar para as pessoas o seguinte: tenta devagar começar a se antecipar um pouquinho em relação às suas decisões cotidianas. Então, assim, tirou férias, legal, as férias são na semana que vem. Puxa, vamos viajar? Mas ninguém tinha pensado nisso até então. E aí, de repente, você quer viajar na semana que vem, mas aí você não sabe, obviamente, o que vai acontecer com as suas finanças na hora que o ano virar. Enfim, você não planejou isso com antecedência. Então, essa decisão, ela com certeza vai trazer algum grau de complicação quando você voltar a encarar a realidade depois. Então, acho que o principal que a gente tem que defender sempre quando fala de educação financeira é assim, não é que precisa ser um negócio necessariamente chato e, digamos assim, controlador, mas tem que ser um pouquinho que você faça todo dia que vai te dar um pouco mais dessa visão de médio e longo prazo. Então, assim, poxa, se eu separei, digamos, e aquela história, né? Todo mundo tem, eu sempre pergunto isso para as pessoas, você tem R$1 para guardar hoje? R$1 para guardar hoje? As pessoas falam, poxa, espera aí, R$1 para guardar hoje eu consigo. Você tem R$2 para guardar amanhã? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, na nossa ferramenta um desafio de 7 dias, que a ideia é essa, você guarda R$1 hoje, R$2 amanhã, R$3 depois de amanhã, você vai aumentando R$1, 7 dias você juntou R$28. A gente cansa de ver, às vezes, crianças, que você não tem, como que uma criança conseguiu, né, R$1.000? Aí você vê que aquelas moedas que você deixava daqui e ali, elas vão para um lugar que é o cofrinho. E a criança mostra pedagogicamente que é de grão em grão, como mostra que você não vai começar já guardando grandes quantias. É a atitude que tem que mudar. Se você não faz isso, você tem que obrigatoriamente usar o dinheiro dos outros. Esse dos outros é o dinheiro emprestado de um familiar, é o dinheiro de uma instituição financeira, é o crédito, é o empréstimo, é o financiamento. Então, até determinado ponto, você consegue administrar o endividamento. Não é que necessariamente as pessoas consigam fazer tudo sem dívida. Na nossa realidade financeira de Brasil, isso obviamente é um sonho distante. Mas eu também não posso me acostumar a fazer tudo parcelado. Como se a disciplina para construir alguma coisa não fosse uma coisa que eu conseguisse, no meu dia a dia, colocar devagarzinho, de grão em grão. Então, acho que é esse equilíbrio. Agora, Conrado, a gente fez um convite para você sentar não só aqui, mas na casa do nosso telespectador, e eles aceitam. Boa. E você vai agora se transferir para a sala do pessoal que está em casa agora, porque está chegando pergunta, Carol. Está chegando pergunta e nós vamos responder, viu? Você mandou ali para a gente pro 983150249 e a Jéssica, que não é boba nem nada, já está aí, ó. E aí, Jéssica, vamos lá. Aqui em casa, só o meu marido trabalha. Como posso ajudar ele a entender que ele precisa de uma ajuda para se organizar? Inclusive, eu queria poder entender como é que funciona o casal aqui. Porque, na verdade, o que o Antônio tinha falado? É comer fora. Se você não come fora, você tem uma linha de trabalho em casa, alguém que prepara. Então, sempre os dois trabalham, porém, ela não trabalha fora. Isso. Automaticamente não tem uma renda que venha fora, mas existe uma economia. Como é que funciona em casa aqui entre o Antônio e a Camila? É até legal, até vou pedir para a Camila explicar um detalhe que partiu dela, que no curso de finanças a gente deu como exemplo, que é fazer o cardápio. Quando você desenha um cardápio, entra no que a gente começou a conversar sobre o planejamento, isso facilita e direciona como você vai investir seu dinheiro na parte de alimentação. Eu tive a decisão de fazer um cardápio em casa da semana, do almoço todinho. Então eu sento, até a semana passada eu fiz com os meninos tudo que a gente gosta de comer, e aí eles escolheram os dias que iam ser. Então eu tenho o cardápio certinho em casa. Aí eu vou no varejão, vou no supermercado, já compro aquela carne, porque senão, assim, eu acredito que todos somos assim. A gente vai no supermercado, a gente compra além do que a gente foi para comprar. Se for o tempo todo, o mês todo, então... O tempo inteiro. Né? Toda vez, assim, eu ia no mercado para comprar... Às vezes a gente vai na padaria para comprar um pão. Você compra um pão, uma rosquinha, um não sei o quê, um docinho e vai para casa. Então, fazendo o cardápio, a gente conseguiu se policiar em cima daquilo que tem para fazer. Né? Então, eu monto o cardápio certinho, os meninos participam, porque é o gosto deles, né? Eu não posso simplesmente fazer o cardápio no meu gosto. Então, os meninos participam e a gente monta o cardápio. Aí, todos os dias eu sigo. Então, eu compro uma vez por semana a carne, já deixo tudo no freezer, já separado, tudo limpinho, tudo... E aí, eu vou usando isso daí. Então, assim,
é muito legal, porque a gente consegue se organizar, né? A gente consegue se organizar em casa com a parte de alimentação, que, na verdade, sim, eu administro todinha a parte de alimentação, a parte de casa, de limpeza, de tudo, né? Então, sou eu que sei o que tem que comprar, né? Não adianta eu passar para ele. Então, assim, uma das coisas que a gente se organizou muito foi através do cardápio, que foi uma dica então, muito a legal. dica para a Jéssica é que ela é uma gestora do lar, Carol. Ela é uma gestora do lar, e o marido ali com jeitinho, viu, Jéssica? Não adianta fazer um carnaval, começar a gritar em casa, quebrar panela. Calma, relaxa, viu? É com jeitinho, você vai falando, olha, meu bem, já pensou se a gente tem um dinheirinho a mais, ó, pra sair jantar sem as crianças, entendeu? Vai pegando no calo dele que você vai ver se ele não vai. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui na TV Novo Tempo e olha, o programa de hoje está demais. Se você lucrar aí com essa questão, olha, você já está lucrando, nos dando presente da sua audiência. Agora, Cris, tem coisas que eu preciso aprender mais, inclusive sobre os meus direitos. E o nosso Dori Bucô já está conosco. Dori, seja muito bem-vindo aqui a 2020, né? Seja bem-vindo aí, porque é o nosso bigode de ouro. Esse sorriso, essa risada que só você tem, Dori. Eu estava com muita saudade de vocês dois. Tá? Você, Cris, e tem uma moça chamada Carol também. Carol, por favor. Até passou batom agora, olha. Não, é porque eu sabia que você ia vir aqui. Ah, tá tem bonito. todo um preparo. Maquiei, eu nunca me maquei. É só... E comemorando, nós estávamos aí comprando o seu passe para esse 2020, não estava difícil a negociação com o empresário e tal. É mesmo? É, tava. É, porque na verdade o teu contrato é muito longo, é advogado, né? Sem ser a minha mãe, quem mais tem interesse em mim? Agora, Dori, existe uma sigla aí que o pessoal anda falando na mídia e alguns falam com propriedade, outros não conhecem, outros pagam sem saber. DPVAT, para que serve? Como é que funciona essa questão toda aí? A gente tem um direito. Vamos ampliar para o pessoal poder conhecer em casa como é que funciona. Eu até conversei hoje, mas antes da nossa visita com a Carol, como o DPVAT, a situação dele hoje está uma tragédia, está muito difícil, está complicada. Por quê? Porque a presidência descobriu uma série de situações e isso está sendo investigado. Então, aquilo que era antes, esquece, não é mais. Aí cortou-se alguns vínculos. Então, agora está sobre investigação. Então, o DPVAT, que é um seguro para cobrir a determinados acidentes de trânsito, ele tem algumas situações que muitas seguradoras se assustaram com essas investigações e começaram a sair. Aí eu falei para Carolzinha, vamos fazer um trabalho só sobre DPVAT, porque realmente ele é hoje algo perigoso, não para quem tem. Quem tiver vai ter direito. Mas está se diminuindo aquela possibilidade das empresas, como um monopólio, retiravam dinheiro e usavam isso numa situação não correta. E aí o presidente Bolsonaro resolveu, e você descobriu que tinha pessoas por trás disso que usavam de uma maneira indevida. E o coitado do cidadão que mais precisava, ele tinha pouco apoio. Então, se você permitir, a gente traz algumas perguntas mais frequentes, porque é algo assim de perguntas e respostas muito interessante para a gente alongar isso numa próxima oportunidade. Maravilha, então, olha, aguardem, você que está aí esperando, vai ter um programa específico sobre isso. Mas agora uma pergunta básica, a pessoa às vezes paga sem saber. O que ele, na verdade, é responsável? Uma questão básica, só Dori, um exemplo assim. Sabe que tem isso. Eu estou pagando porque, na verdade, assim, eu tenho que agora trocar o documento e aí esse papo flui sem saber o que tem ali, porque são várias coisas. Ninguém explica nada. Eu só quero saber o montante, se eu vou ter desconto, quando que eu vou ter, mas não sabe o que está pagando. E como você colocou bem, já pagou. Aí descobriram que estava exagerado, porque tem toda essa questão. Aí o cidadão tem que recolher, tem que pedir. Quer dizer, ele pagou a mais, ainda ele vai solicitar. Tem milhares de pessoas no Brasil que tiveram esse problema. Então, da motocicleta, veio uma cobrança praticamente em dobro do que ele teria de fazer pagamento. Então, essa questão de o que significa isso, como eu posso exercitar e aonde eu devo recorrer, num caso, não quero que aconteça com ninguém, mas se acontecer, aonde é que eu devo buscar? Primeira questão, converse com o seu despachante, alguém da sua confiança, e tire umas ideias, porque mudou muito, de 2019 para 2020. Entendi. Verifique o que é que eu tenho, o meu carro, a minha situação, a minha idade, quais são os valores possíveis e como eu devo, se porventura pagou, como eu devo recorrer da chamada restituição daquilo que foi pago indevidamente. E como que você acredita, despachante, que isso aí vai ficar? Porque como está em investigação, Ministério Público, Polícia Federal, o negócio está complicado. Então,
há uma certa fragilidade nesse contrato. Sim, sempre foi pago, IPVA, licenciamento, emplacamento, placa nova, sempre se cobrou, e aí você viu, o presidente falou, isso aí é uma indústria, vamos acabar com isso. E aí o pessoal, opa, então agora vamos ver como é que vai ficar nesse início de ano essa história, Estamos vai vir aguardando. alguém. Em breve, vamos notícia conversar do sobre Dori isso aí. Bucô aqui. Agora, outra sigla, Dori, é a questão do IPTU. E tem muita gente que, né, os brasileiros, enfim, recorrem ao aluguel. E fica naquela dúvida, né? Olha, eu que tenho que pagar locação aqui, é locatário, como é que vai funcionar essa questão? IPTU, depende muito de um contrato ou existe uma norma assim, não? É o dono do imóvel, não é quem está alugando. Como é que funciona? Exatamente. O IPTU é um imposto predial e territorial urbano. Imposto predial e territorial urbano. Quem deve pagar é o proprietário do terreno ou do imóvel. Isso é óbvio. Mas quando ele aluga para alguém, então eu tenho um apartamento, alugo para o Cris. Eu coloco no contrato que você é o responsável por esse pagamento. É de livre, espontânea vontade minha, não a sua de aceitar. Ah, o Cris não quer aceitar. Ah, então não quero alugar para o senhor. Então é alguma coisa que ficou combinado. Isso aí não tem uma lei. Quem vai pagar é fulano. Quem deve pagar é o dono, é o proprietário. Mas ele repassa essa situação numa questão de locação. Isso é comum. Agora, se a pessoa, não vou aceitar, então também não vou alugar. Porque você não é obrigado a alugar, né? O Dori não é obrigado a alugar para o Cris. Mas o Cris, poxa, então eu vou pagar isso que eu estou precisando. É algo mais ou menos assim, que vai acordando, as pessoas não acham justo, não devia ser comigo. Ah, tá bom, então não vou cobrar do senhor, mas o aluguel é um pouco a mais. E ele embute do mesmo jeito o IPTU. E a pessoa não está vendo que está pagando, até se ilude. Eu gosto de ser iludido. Tem pessoa que gosta de ser iludida. Né? É a mesma, você colocou uma questão interessante, a pessoa gosta de ser iludida. Se eu vou fazer uma compra, chego lá no cartão, entrego o cartão, o que é? Isso aí, cigarro, balinha, isso eu tenho que cobrar mais do senhor por causa dos custos operacionais, financeiros, administrativos, da locação de máquina, operação, coisa e tal. Você vai ficar nervoso. Se você não fizer isso, receber o cartão do cara e no seu preço dessa balinha, desse cigarro, já está embutido isso daí, o pessoal não percebe. Então, não é antipático. E é uma lei no nosso país, agora no estado de São Paulo tem uma, que é 1690, e ela tem isso aí. É proibido você fazer uma cobrança a mais. O código já dizia isso. Então, às vezes, se você não sabe, você não percebe. Dori, aconteceu uma questão comigo, vou fugir um pouquinho do contexto. Na minha cidade é o seguinte, eu fui visitar a sogra, não tem nada a ver com a sogra, ela se comportou direitinho. Aconteceu o seguinte, foi na outras férias, tudo certinho. Desculpa. O Dori, quem não se comportou foi você. Desculpa. Não aguentei. Pode sorrir assim, ele puxa no tapete. Porque aí ele já vem lembrando de alguma coisa que ele já aprontou. A gente sabe Carolzinha, como é. ele foi visitar a sogra e a sogra que se comportou bem. Se comportou bem. Vê se ele não é ela folgado. me ama, a gente se comporta. Vê se o cara não é folgado. Ela é uma santa. Eu vou visitá-la sempre. Como é que é o nome da sua senhora? Salete. Dona Salete. Dona Salete. Ela assiste a gente? Primeiro que ela mora na praia, né? Então já tem que dar um abraço. Foi uma coincidência ele querer ir na praia no verão. Vou visitar minha sogra no verão. No inverno ele desaparece. Não, tranquilo. Da outra vez que eu fui lá, aí eu estava sem carro, fui de avião, e aí eu disse, eu vou apresentar para o Davi um ônibus para pegar na rodoviária. Comprei a passagem e tal, e a passagem para 8h30, Carol. 8h30 da manhã, que eu queria visitar o pessoal e tal, e era 9h30, não tinha chego, não. Aí eu disse, eu calculei no aplicativo, um aplicativo de logística, né? E eu disse, olha, mas dá diferença de R$10 eu pegar um aplicativo, né? E vou ir de aplicativo para lá. Aí o pessoal disse, não dá para cancelar. Se você quiser cancelar de Itapema, você vai ter que ir para Camboriú. Lugar feio, né? Não, mas a questão não é o lugar. Camboriú, Flor. Na questão não é o lugar, Dori. Eu disse, mas será que realmente eu tenho que ir para outra cidade, já que eu estou a pé aqui, para cancelar algo? Foi da outra vez que eu estive lá. Eu disse, meu Deus, ou senão você fica em crédito. Eu disse, mas quando é que eu vou andar de ônibus de novo, né? De novo. A ideia, aí chegou 1h15 depois, acabou chegando o ônibus. Eu pensei assim, eu vou perguntar para o Dori se realmente eu teria que me deslocar para outra cidade para cancelar uma passagem ou, obrigatoriamente, eu teria que ficar com crédito. E o que você vai fazer na outra cidade? Não sei, nem como eu iria. Então, ontem na TV aconteceu exatamente parecidíssimo com o que você falou. Uma senhora pagou uma conta e deu o cartão. Era 23.
não enxerga direito, recebeu o ticket, foi embora. Na casa dela, a filha, depois, fazendo visita, depois de 4 dias, descobriu que não foi 23, foi 230 que cobraram da senhora. Não. Mas eu não comprei isso. Voltou lá, falou, a senhora pagou 200. Sim, mas eu não comprei isso, está aqui o ticket. Então a senhora tem que esperar 2 meses para poder a gente devolver para a senhora, ou a senhora recolhe, recebe, retira em mercadoria. Eu falei, mas peraí, é o seu exemplo. Eu não paguei sobre isso, eu não escolhi isso daí. Chama-se empobrecimento indevido, enriquecimento ilícito. Você não pode se apropriar de um dinheiro que não é seu sem dar nada em troca. Coitada dessa senhora vai ficar, mas eu tenho meus remédios, eu tenho meus compromissos, como é que eu vou ficar sem esses 200 e tanto que faz falta para ela? Muita falta. Muita falta. Não, o sistema aqui é assim. Ela foi na televisão, lá no nosso outro canal. Aí é rapidinho. Aí nós fomos lá até a loja, pusemos o microfone na boca do gerente. Por favor, que lei que é que o senhor segue? Eu quero até me atualizar. Que eu nunca ouvi falar nisso, mas era para cobrar 23, o senhor cobrou 230 e não quer devolver o dinheiro da pessoa ainda? Quer que ela retire mercadoria que ela não precisa? Não é nada disso, não tá, ela não entendeu. Eu entendi sim, ela do lado. Tadinha, mas que isso? Você não pode fazer, não pode fazer. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer aquilo que não deseja e nem ir em outro destino que você nunca imaginou. Porque eu não vou lhe devolver o dinheiro. Isso é artigo 14 e artigo 20, fala na prestação de serviço. Agora, é Salete o nome da sua sogra? Salete. Dona Salete, eu não sei se a senhora está nos ouvindo, mas olha, a senhora realmente a senhora é do bem, a senhora tem um coração enorme, porque eu vejo ele uma vez só por semana, uns 15 minutos, eu já estou satisfeito. Agora, imagina ele passar uma temporada na sua casa na praia. A senhora, nós vamos orar pela senhora. Depois dessa data, retornei mais 2 vezes e vou retornar. Ela não mudou de endereço? Não. E não mude, que fique morando na praia, o senhor vai dar tudo certo. Lugar lindo. É onde é que é, Flora? Itapema, ela mora. Até eu vou visitar sua sogra também. Vamos marcar. Vamos lá. Marcou. Eu levo você lá, inclusive vou dar lá numa pessoa que me vendeu a passagem, a gente vai fazer um programa. Explica para nós que lei é essa que o senhor usa pro meu amiguinho aqui, tem que ir para um lugar que ele nunca quis ir. Dori, brincadeiras à parte, a gente brincadeira à parte. Você volte. Estou feliz em voltar, abraço a todos, fiquem com Deus, estamos à disposição, feliz 2020 e que seja melhor do que o ano passado. Com certeza, bem melhor. E bem melhor vai ficar agora o nosso programa com a sua participação, não é verdade, Carol? Pode mandar a sua participação, é isso mesmo, viu? A gente está falando aqui hoje sobre educação financeira. Você tirou suas dúvidas aqui com o nosso advogado, né? Mas agora esse é o momento da gente te ouvir. Você tem dúvidas? Está mandando para a gente através do WhatsApp? 983150249? Pode jogar na tela, então, a nossa interação de hoje, porque é hoje que você tem o educador financeiro no seu sofá, menina. Para com isso. Que chique, viu? Você está podendo. Pode jogar na tela aí, produção. Quem é que está aí na nossa participação? É a Maria Alice. Olha lá, ela está falando já o seguinte, olha, eu estou com dívida de cartão com valor alto. Como funciona o parcelamento para aceitar essa dívida? É que eu não tenho como pagar o valor total. A Maria Alice está com dúvidas aqui. Olha, Maria Alice, você precisa prestar muita atenção no seu dia a dia e se você precisa de ajuda, tem que pedir ajuda. Acho que esse é o primeiro ponto. Assumir que a dívida está alta demais, né? A gente falou um pouquinho disso, inclusive, com o exemplo da nossa família que está aqui ao lado, nos ensinando bastante com as suas atitudes, mas o principal é tentar trocar essa dívida muito cara por uma dívida mais barata. Essa geralmente é a saída mais inteligente. E aí, quais são as alternativas que existem para isso, né? Você pode, por exemplo, usar, se você tem algum bem, você pode usar esse bem como garantia para poder pegar um empréstimo com garantia. Então, se você tem um carro, se você tem alguma outra coisa, isso pode servir como garantia para um empréstimo com juros mais baratos e você usa esse dinheiro para quitar grande parte ou totalmente aquela dívida do cartão de crédito. Se não é esse o caso, você pode usar o crédito direto ao consumidor, que tem taxas mais baratas do que o juro cobrado no cartão de crédito, e aí você pega esse dinheiro, quita a grande parte ou a maior parte ou total daquela dívida do cartão de crédito. Ou você pode usar consignado, se você tem a opção, né, tem salário, alguma coisa que você usa mais barato ainda, ou uma combinação também desses empréstimos, o que pode ser interessante para você levantar o total e pagar. Agora, tem que tomar muito cuidado, Maria Alice, porque você não pode trocar a dívida no cartão mais cara por uma dívida mais barata, e que você vai, obviamente, colocar dentro do seu planejamento financeiro e depois voltar
a usar o cartão de comportamental. crédito de uma maneira Comportamento. desleixada ou que você, né, viu onde você foi parar por não prestar atenção no gasto com o cartão de Então, o crédito. primeiro passo, dessas opções, ela vai entender quais ela tem um acesso, né? Por exemplo, Isso. se é consignado, se não é, se é Se ela tem um do bem, banco, isso. enfim, se tem o bem. E aí ela vai, dentro dessas opções, o menor juros. Isso. Isso ela vai calcular vendo ali Tem uma dica legal para calcular ela e os para juros. todos que estão assistindo a gente, que é entender o seguinte: existe uma figura chamada custo efetivo total, que a sigla é CET, custo efetivo total, que toda operação financeira hoje que envolve crédito, financiamento, ou seja, você vai pegar o dinheiro, você tem que devolver esse dinheiro corrigido para a instituição financeira, ela é obrigada a apresentar o custo efetivo total para você. Então, isso facilita que você compare alternativas em instituições diferentes. Então, se ela vai, por exemplo, pegar o carro dela, vai usar para fazer um empréstimo com garantia no banco A, por exemplo, e vai fazer isso no banco B, C, D, todos eles vão entregar para ela uma documentação, uma simulação, mostrando qual é o custo efetivo total, ou seja, quanto de juros eu pago por ano ao fazer essa operação de crédito. Isso foi criado justamente para facilitar a vida das pessoas que não têm o conhecimento da matemática financeira ou que não saberiam transformar um valor de parcela pago ao longo do tempo numa taxa de juros. Então, o cálculo já foi feito. Já foi feito Perfeito. e a instituição ela é obrigada a apresentar esse número. Tanto que nas propagandas, reparem que vocês vão ver de carro, qualquer coisa que você vai comprar que tem o parcelamento, lá nas letrinhas pequenininhas, Miúdas. tem no finalzinho lá, custo efetivo total ao ano. E aí tem uma taxa. Por que é tão pequeno? Essa aí que eu não vejo. Eu Por que nunca é tão vejo pequeno? isso Às aí. vezes a gente nem quer. Ó, A gente agradece, ainda bem que é Não, não, miudinha. não quero ver, não quero Ainda bem que é ver. miúda, não quero, não porque eu quero. quero tanto aquele bem, eu não quero nem saber quanto que é o Verdade. juros. Tá aí, ó. Cuidado com isso Eu aí. quero tanto que eu prefiro me enganar. Para com É, isso. cara. Tem Não, dica deixa boa eu para fazer isso tem também, gente viu, que- Carol? é. Assim, não compre na hora que você se deparar com aquele bem pela primeira vez. Você deixa lá, vai para casa, dorme. Se você acordar de noite com insônia porque você não comprou, vai no outro dia correndo e compra. Não vai porque pro você shopping com realmente fome. precisa. Não É vai porque com você shopping tá- é. com fome. Agora, 99,9% das vezes você vai dormir, vai acordar, vai seguir sua vida e nem vai lembrar daquilo que você quase Ou seja, comprou no dia ou anterior. seja, né, você vai levar a criança com fome pro mercado? Não, de jeito nenhum. Para com isso. Então, enche a barriga antes de sair pro shopping, tá? Pode jogar aí na tela, porque tem gente comentando aqui, ó, que tá querendo participar dessa conversa. É a Natalice? Muito bem, estou afastada do trabalho e sem receber. Estou em tratamento e aguardando receber benefício. Aqui em casa, dividimos todas as despesas. Mora comigo um filho, nora e neto, e meu esposo. Mas eu que administro tudo e tenho um caderno. O que é isso? Para controlar os gastos. É isso aí, ela é xerife de casa. Assim, estamos conseguindo não entrar em dívidas. Ela pega o povo e diz assim, ó, Obrigada por vamos na compartilhar, caneta e aqui, ó, parabéns. Eu não quero saber só tem Palmas meu pra ela, marido aqui, parabéns. não. Porque ela podia fazer assim. Não, tá aqui duas famílias. Não, então aqui só eu e meu marido. Não, Pode- e tal, não, não, não. não. Você tá aqui na Geral. minha casa. Genro, aqui, ó. Nota aqui quanto você gastou aí, ó. Tô vendo que esse tênis é novo, hein? Aí, Se tá fosse meu certo. pai, falava, tá debaixo das telhas do pai, e que o caderno é meu. Cris, e Né? ela falou caderno. Ela falou não falou planilha, ela não Isso. falou Excel, não falou Tanto sistema. faz o quê, né? A ferramenta, você vai usar aquela que for mais fácil para você. É isso aí. Olha lá, tem mais interações ou será que acabou o nosso tempo? Como é que tá aqui? Nós vamos pro intervalo agora. Vamos eu pro sei que tem bem mais, mas vou ter que intervalo. segurar. Eu ia já jogando uma pergunta Tem que atrás da segurar outra, que agora. eu sou dessa. Temos que economizar aqui também. Vamos economizar, então, o nosso tempo, entregando no tempo certo. Breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Entre Família e hoje falando sobre educação financeira. Você chegou agora? Tá ligando agora seu celular aí através do Facebook, acompanhando a gente no ntplay.com? Olha, nós estamos falando sobre educação financeira e não vamos deixar você na mão. Ai, mas já são 3h30, eu vou perder tudo. Não tem nada de perder aqui não, viu? Porque agora nós temos aqui 4 segredos para você sobreviver aqui aos gastos do começo do ano. E se você está com a gente desde o início do ano, então você já sabe o que está acontecendo aqui. Então nós vamos fazer aqui um checklist. É hora de você fazer o quê? Pega o seu papel caneta na mão, correndinho lá, pega lá correndo. Manda o menino lá pegar. Vai, menino, pega correndo. Aí você vai escrevendo aqui e nesse mesmo caderno é que você vai colocar seus gastos já, começando por hoje. Porque não pode deixar igual regime, né? Não, a partir de segunda-feira, não, é hoje, né?
Dia mundial do regime. E com Terça acabou. Com controle financeiro acontece uma coisa parecida. Tem sempre, assim, o começo do ano, tem aquelas épocas em que isso aparece. E os segredos, na verdade, não são tão segredos assim, Carol. A gente vai mostrar isso, são coisas bem de dia a dia, bem práticas, bem legais. É para lembrar, né? Porque às vezes a gente precisa lembrar. Olha aqui, ó. Primeira dica de ouro aqui. Olha lá. Reservar recursos. Mas aí, Conrado, eu não ganho nada. Meu salário mal dá para as contas do mês. Como é que você vai falar para eu reservar? Aí é aquela coisa que eu brinquei aquela hora ali, né? Sabe que você não consegue guardar R$1 hoje? R$1. Começou com R$1, vai começar com R$1. A ideia qual é? Você aprender um hábito novo. E pode ser com o primeiro R$1, pode ser com R$2, pode ser com pouco dinheiro. Você vai entender a importância de viver abaixo daquilo que você ganha. E qual que é a ideia? Eu vou aprender a fazer isso e vou buscar cada vez ganhar mais, crescer meu padrão de vida, encontrar uma outra fonte de renda, etc. Mas se eu não tenho esse hábito, se eu não acredito nisso, eu posso ganhar quanto for que eu vou viver endividado. Então não precisa, olha, o dinheiro caiu na conta, vou jogar um pouco aqui para poupança. Às vezes você nem tem essa mobilidade toda. Não, você vai chegar na família agora, pega lá aquela garrafa PET, dá aquela fechada nela, rasga aquela pontinha na frente, e ó, pá, moedinha caindo. E sabe o que é legal dessa da transparência? Que você vê o negócio encher. Eu gosto de ver encher. Ó, quando tinha esse porquinho, eu não conseguia ver o que tinha, não tinha esse... Mas quando eu vejo enchendo, eu fico animada, eu já vou jogando mais moeda lá dentro. E pode fazer o desafio nosso lá da Grão também de 7 dias, que ajuda. É mesmo? É, aprender a guardar, juntar dinheiro. Então é a ideia de R$1 todo dia. Consegue, consegue. Viu? E não esquece, é só depois entrar no site lá, procurar grãos. E é meugrão.com.br, bem fácil, meugrão.com.br, baixou o aplicativo, já está aprendendo a juntar dinheiro. Perfeito, de grátis, viu? Que ninguém vai arrancar dinheiro para você aprender a ter dinheiro, né? Olha lá. Esse é importante, Carol. Esse é importante porque muitas vezes o que a gente faz? A gente gasta sem perceber. A gente gasta com uma coisa que não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a gente não resistiu àquela propaganda, a gente passou em algum lugar e aí a gente gastou. Então, a gente tem que rever as nossas prioridades em relação aos gastos. Como é que eu sei se o gasto é ou não é importante? Primeiro eu tenho que registrar. Então, a ideia do caderninho, anotou, aí eu vou olhar e falar, peraí, será que eu não estou exagerando aqui? Então, eu vou segurar um pouquinho isso aqui, vou cozinhar mais em casa. A gente viu o exemplo aqui com a família que está com a gente, e aí eu adio alguns gastos para um momento em que eu posso realmente fazer isso. Essa seria uma técnica boa para você pegar aquela conta do mercado e comparar mês a mês? Sem dúvida. Olha, será que eu comprei essa marca aqui, talvez poderia ter comprado outra, funciona. Aí tem outra dica legal, Carol, né? A maioria das pessoas não faz uma lista e não aproveita ou não reaproveita essa lista. Então, se for no supermercado toda hora ou no mercado e for comprar coisas diferentes a todo momento, você não tem esse histórico, você não tem esse parâmetro. Então, o legal é ter listas, e que você pode administrar, obviamente que em algum momento você vai ter mais coisas ou menos coisas nessa lista, mas ter a história também. Pode ser no caderninho, pode ser na planilha, pode ser num aplicativo, não importa. Mas você sabe, como é que foi o mês passado? Como é que está sendo esse mês? E, sei lá, 2, 3 meses atrás, se você registrou, você consegue fazer essa análise um pouquinho mais crítica sobre o que você tem que fazer. Né? E aí você consegue adiar aquilo que é supérfluo para o momento em que você pode, de fato, comprar. Eu não sei se eu vi num site, enfim, uma dica que falava assim, olha, quem sabe você marca os dias do mês que você entra no mercado, porque o mercado é uma tentação, né? Desde você já vai entrando, já vem aquela promoção, aí você fica... As coisas estão posicionadas de forma estratégica. Para você ficar enlouquecido. Isso. Então, ó, marca já o dia, você vai dia tal e dia tal. Faltou, sei lá, faltou um milho, faltou um negócio, aí eu não sei. Você quer ver uma liga dica? Pro vizinho. Aí você pode ir lá pegar um milho para mim, que senão eu vou voltar com a caixa de... Uma dica que parece assim, laranja. Estranha, mas ela faz todo sentido, é se você vai com fome no supermercado, no mercado, não, você não gasta mais. Não é estranha, mas não é estranha, é óbvio. É que a gente escuta e fala, nossa, mas será mesmo? Pode fazer o teste. Se você leva criança, você gasta mais. E não é à toa que agora no mercado eles estão colocando prazo de alimentação, gente. Ai, que é isso? Tinha que ser proibido, gente. Você passa, tá lá fazendo sua compra, daqui a pouco vem um cheiro de pizza, do nada. Que é isso? Não pode, não. Olha lá, é por isso que você precisa priorizar as contas. A gente estava falando de adiar para você conseguir fazer quando você tem condição. Isso traz o desafio de priorizar. O que é realmente importante no seu orçamento, no seu dia a dia, né, Carol? E aí, isso é uma resposta que cada um vai ter a sua quando fizer esses outros dois passos, porque aí vai entender como é que tá as finanças e vai definir, poxa, isso é importante para mim, a gente estava falando de prioridades agora com a família também, mas isso não é. Então, aqui eu posso parar de gastar com isso para eu concentrar esse dinheiro para as coisas que são realmente relevantes. Todos esses passos aqui, eles são definidos em família, mas eu acho que esse priorizar é o ponto crucial, é aí que está a trava do negócio quando a
essa questão financeira não funciona em família. E a família, ela... Cada um tem uma prioridade diferente. Isso é importante. A família, ela precisa ter os seus objetivos que são da família. E, obviamente, que as individualidades, elas também têm que ser respeitadas. Também, né? Exatamente. Agora, qual é o desafio? Eu não posso ultrapassar um objetivo familiar sem o consenso de todo mundo e colocar a minha individualidade, muitas vezes, em primeiro plano e esquecer a família. Então, isso é delicado, mas é uma coisa que se consegue realmente com o diálogo, com o dinheiro como parte da agenda que a gente falou no começo do nosso programa. Se não separar um tempo para a família sentar e falar sobre dinheiro, só vai lembrar dele quando ele for um problema. É mais ou menos como a saúde. A gente não faz muita coisa. Tá tranquila, limpando com a barriga. Isso, tá com a dor no joelho, você consegue andar, você não faz nada. A hora que o joelho trava, pronto, é que aí você vai procurar ajuda. Vamos falar do assunto, vamos mudar a alimentação, vamos fazer exercício. Aquele desespero. Funciona, mas dói, hein, gente? Olha lá. Resistir às tentações. Aí é o quarto passo que é tão importante, porque ele é o que vai fazer os outros terem sentido. Porque se você começa a reservar, adiar, priorizar, mas volta a consumir sem sentido, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você fez antes, você joga fora. E aí com o perigo, Carol, que é o seguinte, você passa a desacreditar da educação financeira. Por quê? Porque você fala assim, poxa, assisti o Conrado, fiz tanta coisa legal, mas no final das contas não adiantou nada. Não adiantou porque você sucumbiu àquela tentação de consumo, gastou sem planejar, gastou sem se lembrar dos passos anteriores e colocou tudo a perder. Então vale aquela dica do final do último bloco. Se você vê o produto, primeiro vai embora, dorme. E aí, se você não conseguir dormir, ficar com insônia, você precisa. Com a maior parte das coisas, você vai voltar para o seu dia a dia e não vai fazer falta. Então, coloca no planejamento. Eu quero o celular, eu quero a viagem. Ótimo. Só que não é assim, eu quero, vou lá e compro. Como eu vou atingir esse objetivo? E aí você usa a educação financeira para justamente realizar essa meta. E ter um sonho te ajuda a resistir. A gente precisa ter para ter essa motivação. Para a gente evitar essas tentações, com certeza. Excelente. Olha só, você está aproveitando, né? Porque você tem aqui o nosso educador financeiro, então agora você está bem aproveitando essa situação aqui. Vou passar com você e daqui a pouquinho nós vamos ali para a tela, porque tem muitas perguntas e o pessoal de casa está interagindo. Então você já entendeu, né? Reservar aqui os recursos, adiar os gastos, prioriza, gente. Prioriza essas contas, olha lá. E resiste. Resiste, viu? É a mesma coisa que você chegar lá na padaria, vou comprar pão e tá lá aquele bolo. Mas você já pensou, pô, mas aí eu queria mesmo sair no final de semana com o maridão. Mas esse bolo, ele tá aqui. E o marido? Você vai escolher o bolo? Não faça isso, que seu casamento tá em jogo, hein? Não faça isso não, hein? Vamos escolher sair com o maridão. Pode ficar do lado de cá, eu fico do lado de cá. E a gente vai responder aqui algumas perguntas que você está fazendo para a gente através do WhatsApp, DDD 12983150249. Continua participando aí do programa, viu? Pode jogar na tela aqui a Celeste Cardoso. Olha lá, sou faxineira e quero comprar uma geladeira que custa muito mais do que eu ganho. Como fazer um planejamento? E por ser faxineira, significa que ela deve ganhar por dia, por serviço completo. É uma questão de algumas semanas que ganha mais, ganha menos. Celeste, olha, de grão em grão. Primeira coisa, você não vai fazer uma dívida que você não precisa para você ter agora correndo a sua geladeira. Então, sua câmera é a de lá. Qual que é a ideia, então, Celeste? Você precisa aprender a economizar um pouquinho do que você ganha. Eu sei que você provavelmente tem os ganhos que flutuam por conta da sua profissão, mas a ideia qual é? R$1 você consegue guardar agora? 5, consegue 10? E aí isso você transforma num hábito devagarzinho. Ah, mas eu vou levar um ano e meio para comprar minha geladeira? Vai, mas aí você vai negociar o preço à vista. E vai ser uma sensação tão legal, porque você vai pagar o preço justo pelo bem e você vai ter conquistado aquele objetivo. Vale a pena segurar, Celeste, vale a pena, viu? Miriam na tela, olha lá, eu estou com dívidas altíssimas em diversos cartões de crédito, de diversas bandeiras, e meu nome já está negativado. No próximo ano, não terei como trabalhar, pois estou gestante e desempregada. Então, não vejo como pagar essas dívidas. Caso eu não as quite nos próximos 5 anos, o meu nome sai do SPC, o que acontece? Bom, ou seja, caducar, né? É o famoso caducar. É uma pergunta caducar. muito comum, né, Carol? Miriam, vale primeiro, eu acho que assim, não conte com isso, né? A ideia de caducar, ela é do ponto de vista de um cadastro. Não significa que você não está devendo mais. Então, o seu nome não aparecerá no cadastro depois de 5 anos por uma configuração da lei nesse sentido, mas aquela dívida continua. E alguém, dependendo do que pode acontecer, ela pode voltar, eles podem querer cobrar de você com um valor menor, enfim, não importa.
mas aquilo vai te incomodar, vai te atrapalhar e você fica com a sensação de não ter honrado um compromisso que você assumiu. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o outro não fica tão negativa em relação ao que você pode fazer para ter renda extra. O fato de você estar em casa e não estar trabalhando num trabalho formal não significa que, eventualmente, você não possa ter uma atividade para gerar renda extra também Pode em casa. achar soluções, Então, né? eu acho que tem que pensar nisso E também tem uma situação que é o bendito do score, né? Que a gente está ouvindo falar agora desse processo, Pontuação né? de crédito, A pontuação de crédito, quando você deixa caducar, ela vai lá embaixo, Depois meu você não amigo, consegue você não comprar. compra nada. É um desespero. Fica Exatamente. tranquilo aí. Você vai conseguir lidar com isso. A Simone, e eu não vou falar esse sobrenome, que é muito chique, viu? Sentei com meu esposo para analisar os gastos e me assustei ao perceber o quanto havíamos gastado com lanches no shopping durante o mês. Olha, eu tenho uma criança de 11 anos e um marido que gosta de lanchar no shopping, viu? Como eu faço para economizar? A mulherada tá pedindo pelo amor de Deus. Parte da resposta, Simone já deu, que eu acho que é muito legal, que ela descobriu o que está acontecendo. Já sabe Eu onde tá a sei torneira. onde é o problema. Isso, Simone, é muito legal e você já fez o mais difícil, que você identificou onde é que está o problema. Agora, como é que você coloca isso no seu dia a dia? Tem que ter um limite. Aí a palavra é limite. E a palavra limite traz um pouquinho do que a gente falou ali atrás também, que é a questão da frustração. Não vai dar para comer todo dia ou todo fim de semana o lanchinho no shopping. Então, vai ter que definir uma meta financeira para isso e um limite. E aí ficar dentro desse limite. Esse é o passo número 1 do seu planejamento. Aí você vai virar o mês e vai ver, poxa, agora eu não gastei tudo aquilo com lanche. Em compensação, consegui levar o filhão de 11 anos para ir num outro lugar que a gente nunca tinha conseguido ir. E a gente se divertiu muito. Aí as coisas começam a fazer sentido. Eu deixei de gastar no lanchinho, mas fiz uma coisa mais Faz uma legal. meta maior com ele. Olha, eu vou te levar Exatamente. num parque, vou te levar num lugar Mas diferente. não tem segredo não tem uma ferramenta mágica. Não tem. Descobriu o que é, põe um limite e aí vai ter que acompanhar. Fecha a torneira, viu, Simone? Senta com essa almarada aí na sua casa e fala, ó, queridos, vamos diminuir o lanchinho. Eu prometo fazer um pão com ovo, ó, bacana para vocês aqui em casa. Ó, o Wilson Basílio, olha lá, qual o melhor investimento hoje com R$1.000? Tenho R$1.000, eu faço o que com ele? Boa pergunta, Wilson. Muito legal essa pergunta, porque abre margem para eu responder uma coisa que eu acho que vai funcionar não só para o seu Wilson, mas para outras pessoas também, que assim, eu gosto de dizer que o melhor investimento é aquele que você faz, Carol. Porque tem muita gente que fica perguntando qual é o melhor investimento, passa um ano, passa 2, passa 3, passa 5 e nunca conseguiu guardar, não começou a juntar. A nossa filosofia quando a gente criou a Grão foi essa, de você começar a juntar dinheiro e aos poucos você vai tendo mais patrimônio para fazer investimentos mais ousados, diferentes e arriscados. Então, a pergunta do seu Wilson sendo mais objetivo, eu acho que é buscar uma boa rentabilidade com segurança, né? Então, a gente tem instrumentos para isso, títulos públicos, Tesouro Direto, isso, ferramentas mais interessantes. Na Grão, a gente faz esse tipo de investimento nos títulos públicos também, mas a ideia é, o melhor é aquele que você faz. Se você conseguiu separar e não gastou com uma besteira, já é um Meu ótimo querido, você passo. tá com esse R$1.000 aí, é Parabéns. janeiro, você tá de parabéns, tá com esse R$1.000, joga correndo em qualquer lugar aí para investir e tá tudo certo e continua aguardando, viu? Porque né, junta R$1.000, pronto, agora eu posso ficar 5 anos esperando crescer. Não, vai guardando esse dinheiro aí, viu? A produção falou aqui no meu ouvido, eu quase não ouvi, viu? Porque eu tô assim, hoje eu tô assim de que eu não dormi direito, tá? Mas eu tô esperta com uma coisa, não vou gastar, eu vou investir, vamos sentando aqui, eu vou investir, Carol, não vou gastar, pagando as contas e segurando a tentação. eu vou dar uma dica pro Wilson, Wilson. Investe em mim, Wilson. Investe em mim, como fala assim no interior. Investe em mim. O que é isso aqui? Facinho. Me emprestar esse dia. Brincadeira. Parabéns para a atitude dele. Ele já está pensando em investir. A cabeça começa a ampliar. Agora nós temos um casal, 18 anos aqui casados, 2 filhos. Passaram por problemas, hoje estão desfrutando disso, estão inclusive compartilhando. O bom do conhecimento é que nós temos que compartilhar. Agora eu queria voltar um pouquinho para quem está em casa agora e fica pensando, 2 filhos. Não deixou de existir Dia das Mães. Não deixou de ter amigo secreto. Quando as coisas estão fora de controle, a gente começa a ajustar, nem todo mundo funciona. Como conduzir para que vocês pudessem funcionar em equipe? Tipo, a mulher ela continua com aquela vontadezinha dela, mulher não deixa de ser mulher, o homem também não, as crianças também. Qual foi o primeiro passo para o time poder comprar a ideia? Tudo, ela sempre passa como base ali a conversa. Então, assim, quando a gente começou a mostrar para ele o que é uma realidade financeira, que eu entendo e enxergo que futuramente, se Deus quiser, o Conrado vai concordar comigo, que tem essa matéria nas escolas, eles conseguem enxergar e ver até onde eles podem ir. Então, o mais importante para a criança, para os jovens, é saber que tem um limite. Mesmo que você tenha condições, igual o Conrado falou, você ir todo dia no shopping, todo final de semana, você não deve fazer que você estraga a criança.
ela não vai saber lidar com esse tipo de frustração. Então, assim, se reunir em família, a Camila gosta, às vezes, de ir no cabeleireiro, coisa de mulher, né? Faz mão, pé, passa o dia lá, dia de beleza delas, mas tem que ser um momento, né? Um evento, isso não pode ser a realidade deles. Da mesma maneira, os meninos, né? Então, eu costumo dizer que dias das mães são todos os dias, dias dos pais são todos os dias, né? Então, você tem que valorizar aquela pessoa, às vezes, com uma simples atitude, não só tudo voltado à financeira, comprar, mostrar, simbolizar o amor que você tem pela pessoa com bens materiais. Às vezes, uma simples atitude que não custa quase nada, né? Isso tem muito mais valor. Você olhar, hoje em dia, você tem dificuldade, fala em termos de família, de um pai olhar para um filho e falar, filho, eu te amo, obrigado pelo filho que você é na escola. Dar um abraço, isso vale muito mais, às vezes, com o celular. Eu estava até falando aqui no intervalo com o pastor e com a minha esposa, que às vezes você vai no mercado, num restaurante, para você observar, você vê 4 famílias, né, 4 pessoas, né, um casal e dois filhos, ela observa bastante, todo mundo no celular não tem aquela interação. Então, isso que o Cris respondeu, o Cris falou, por exemplo, agora mesmo, né, férias escolares, está tudo mais caro, se não planejar, como o Conrado mencionou, vai ficar mais caro ainda, né? E às vezes a gente para um dia, vamos no cinema, o mais caro do cinema é pipoca, né? Então você vai, quem que não vai no cinema vai comprar uma pipoca. Então esses dias a gente estava em casa, não, vamos pegar um momento em família, nós 4, conversamos, e isso você tem que ser trabalhado, como o pastor falou, na base de criança, porque você vai trabalhar um adolescente, ele não vai aceitar. Então você pega ele desde pequenininho, vai colocando isso na cabeça dele para ele entender. E reunimos nós 4, alugamos um filme por TV a cabo ali, que acho que era R$25, que dá metade dá nem metade de um bilhete do cinema, e curtimos lá, conversamos, compartilhamos, foi uma alegria. Então, Antônio, alegria não tem a gente vai ter que chegar no final do programa, mas o Antônio ele finalizou onde a gente queria. Muitas vezes colocar o dinheiro no seu lugar e os princípios aonde o contexto social nos rouba. O importante é estar junto, Porque né? existe até uma inversão de valores e a gente coloca isso dentro de casa. Então a gente quer agradecer vocês aí, primeiro pelo casal, agradecer o Conrado aqui. Conrado, fala pra gente de novo aí o endereço. É meugrão.com.br, muito fácil, www.meugrão.com.br, vai aprender a começar a juntar dinheiro sem dificuldade. Tem um desafio 7 dias lá que é um barato, todo mundo vai Olha, gostar. eu tô curioso, hein? Vamos lá. Camila, Antônio, muito obrigado pela participação de vocês. Estenda aos filhos também e voltem mais vezes aqui. Eu que agradeço, queria até mandar um abraço para a pastora Márcia, pastor Wagner, que indicou, nos convidou para vir aqui. Mandar um abraço para o pessoal da nossa igreja lá, pastor Sil, pastora Tânia, pastor Marcelo, pastor Adriano, que estão acompanhando. Tem várias pessoas vendo essa orientação financeira do nosso amigo Conrado. Obrigado, aprendi bastante aqui. Vou levar para o pessoal da igreja lá. Obrigado. Excelente. E esse é o momento que, na palavra de Deus, será que tem ensinamentos de educação financeira na Bíblia? Com certeza, Carol, com certeza, Cris. Obrigado também pela ideia, pelos conselhos e orientações, mas na Bíblia nós encontramos muitas orientações. Eu quero conversar um pouquinho com quem está em casa neste momento, porque Deus é um Deus de planejamento, é um Deus de ordem. Quando nós lemos o relato da criação lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós percebemos que tudo foi criado mediante um plano prévio. Deus é um Deus de ordem, um Deus de organização, e Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, com capacidades também de planejamento e organização. O ser humano foi colocado aqui na Terra como representante dele. Em outras palavras, o ser humano assumiu a posição como de um príncipe aqui na Terra. E para a gente poder colocar as finanças no lugar certo, nós precisamos estabelecer as prioridades. Tudo é uma questão de prioridade. Mas antes de ler o texto principal que eu quero compartilhar, eu quero ler aqui Hebreus capítulo 13, verso 5, porque fala sobre uma palavrinha que eu diria que ela é mágica, inclusive para a nossa felicidade. Porque mágica, na verdade, não existe, não é verdade? Mas olha só o que diz o texto. Hebreus capítulo 13, versículo 5, o texto diz assim, olha, que a vida de você seja isenta de avareza. Avareza é amor ao dinheiro, amor excessivo ao dinheiro. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Portanto, um segredo para a nossa felicidade é se contentar com aquilo que a gente tem e não ficar olhando para a grama do vizinho. E aí o texto central que eu quero compartilhar com você, que envolve a questão de prioridade, é Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu consigo estabelecer a prioridade, que é Deus, as demais coisas elas tendem a se encaixar
no lugar certo. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família, trabalho, enfim, as demais coisas. E nós precisamos dedicar tempo para nos organizar financeiramente. Que Deus abençoe você, que você e eu e todos nós aqui possamos priorizar o nosso relacionamento com Deus e Ele nos ajudará a resolver ou organizar melhor as nossas finanças. Muito bem, espero que você de casa aí esteja agora apto já, né? Inclusive pedindo a nossa revista aqui do Saldo Mais. Agora no programa de amanhã a gente quer ajudar você também com esse tal de sol. Será que ele é vilão? Ele nos ajuda também? O pessoal fala de câncer de pele, não pega sol. Não, que é perigoso. E a vitamina D, gente? Como é que faz para sintetizar a vitamina D sem o sol? Me fale. Sintetizar? O que é isso? Pois é, você sabia que é um pré-hormônio essa vitamina? Não é nada de tomar não, viu? Pré-hormônio. Tem gente que está cansado, não consegue dormir direito, está sempre ali, ó, meio se arrastando. Sabia que pode ser que você esteja com insuficiência de vitamina D? Que isso, gente. Programa de amanhã não dá para perder, não. Esse negócio de sintetizar aí, não tem o quê. Não, eu vou ter que pegar o programa de amanhã. Pega o programa de amanhã, você também já mão, pega, igual você pegar busão, viu? Então vai passar rápido. É 2h30, você já tem que estar no ponto de ônibus esperando a gente passar. Fechou, um abraço. E entra. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.